Bom dia, pessoas. Depois de um inverno tenebroso e cinza, brincadeiras à parte, né? Depois de alguns dias afastada, voltei. E voltei com um tema que é digno até de um monólogo, considerando hoje, né, a ausência de convidados. Eu quis trazer um tema que há muito tempo eu trabalho, mas que a cada tempo, né, cada ano que se passa, eu verifico as mudanças relacionadas à questão dos filhos, né? Então hoje eu trouxe um tema para a gente discutir bem longe do juridiquês. Eu não vou falar em pátrio poder, né? Nós não vamos falar em nada, né? Em nada, em temas assim, em termos assim, relacionados com o juridiquês. Eu quero trazer não regras de como educar, mas como é tratada a responsabilidade parental no direito das famílias e no judiciário brasileiro. Quando eu falo em responsabilidade parental, eu quero dizer algo muito maior que guarda. Porque guardar é proteger, né? Se eu falar assim, você guarda tal coisa para mim, você guarda uma roupa, uma joia, é você proteger, é você ter cuidado. E se fala muito também em guarda e dever de cuidado. Mais do que o termo em si, quando nós falamos em responsabilidade parental, é aquilo que se espera para a criação de um filho, para todo o desenvolvimento de um filho. Eu estava agora mesmo conversando com o Alexandre, né, ouvintes até, dentre esse meu bom dia, né? Quando eu falo que eu trabalho dentro de um núcleo de práticas jurídicas, que eu tenho a experiência em advogar, é porque muitas coisas não me surpreendem mais. Porque nesse período de advocacia que eu tenho, você vê a mudança da sociedade, você vê o reflexo da criação dos filhos da época que eu comecei, em 2008, aos dias atuais, né? Então você começa a observar que o direito ele não acompanha aquilo que a sociedade espera, não acompanha em momento algum, né? Tá sempre um pouquinho atrasado. Então você vê, precisou lá o menino Bernardo ter uma consequência grave como uma morte para regulamentar, para sair uma lei, né? Que é a lei lá do Bernardo, a lei da palmada. Parece que precisa sempre ter uma tragédia para que o legislativo, né, acorde e verifique a necessidade de mudança. E quando eu falo em responsabilidade parental, e quando eu falo em guarda e dever de cuidado, eu lembro, e muito se vê nos livros de direito, a figura do pater família, né? O pai, né, responsável por aquela família. Era aquele que dava a ordem e todo mundo abaixava a cabeça. Eu vim de uma educação onde, primeiro, quem almoçava era o meu tio. Eu não tinha, né? A minha mãe foi mãe solo, então eu morava com a minha tia e meu tio, e minha mãe e os meus dois primos. E lá era a regra básica. Quem almoçava primeiro era o meu tio, depois nós almoçávamos. Então, esse respeito, essa figura da autoridade, para nós, para mim, sempre foi muito representada. Casei com um oriental, que na família oriental é mais ainda o dever de respeito, e também dentro dessa questão de ter essa hierarquia, né? E eu brinco que a falta de hierarquia nos tempos de hoje, ela mostra um pouco do que é a nossa sociedade, do que por muitas vezes representa a falta de limite de alguns filhos, né? De algumas crianças. Porque a partir do momento em que você não produz, não reproduz a hierarquia, ali você não tem como mandar e o outro obedecer. Numa sociedade em que você tem, ou num núcleo familiar, onde você tem muito poder de fala em tom de igualdade, é muito complicado. Eu vejo os pais, muitas vezes, sendo, entre aspas, governados pelos filhos. Você acaba fazendo tudo que o filho quer, ou você entende que você tem que dar tudo para o seu filho para que ele não cresça dentro de um ambiente de frustração que você teve. Isso é errado. Isso não é a melhor forma de trabalhar com a educação, né, de trabalhar com as questões dentro de um núcleo familiar. Eu sei que muitas pessoas falam assim, mas eu fui sofrido, eu vim de um ambiente cheio de não, e eu quero dar de tudo para o meu filho.
mas será que limite, né, a questão de respeito, a questão também da frustração, né? Como vocês sabem, eu vim da psicologia, eu acho que a frustração é um mal necessário, porque o não, quanto antes ele é ouvido e compreendido, melhor você trabalha com a vida, né? Você vai levar esse não, você vai elaborar esse não e você vai compreender por que que ele serviu naquele momento. Eu tenho até esses dias eu tive um processo bem complexo em que eu apanhei muito da promotoria. Apanhei muito no sentido de pareceres, assim, decisões ali, decisões não, né? Mas pareceres, né, manifestações do MP que foram muito doloridas para mim, que mexeram com o meu, assim, com a minha capacidade técnica. E eu falava assim, nossa, mas será que isso é importante? E aí eu consegui, ao final do processo, dar uma reviravolta. E hoje eu agradeço esse não, eu agradeço essa manifestação, até, entre aspas, ardida que foi, para eu compreender qual era o melhor caminho. Eu tive que elaborar tudo o que aconteceu, né? Compreender aquele momento e o porquê da decisão para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, não, ele é necessário. E muitos pais, eles são incapazes de dizer o não. Eles são incapazes de promover essa situação de frustração, porque entendem que tudo que eles passaram, eles não querem repassar para os filhos, mas infelizmente as coisas não devem ser assim. Então vejam, saímos de uma sociedade de pátrio poder, né? De poder, né? Pátrio poder era o termo do juridiquês mais aplicado, porque até então a mulher ela não tinha nem as mesmas condições que o homem. A mulher, ela vivia numa situação totalmente apartada, né? Tem um livro chamado Imbecilitas que ele trata principalmente dessa figura. Quem que eram, assim, entre aspas, os inimputáveis, as pessoas que não tinham condição de discernir o que era correto e errado, que sempre precisavam de alguém para dar o seu lugar de fala. As pessoas com deficiência, criança nem se fala, e mulheres. Então, vejam, se a gente pensar como o nosso caminho já foi aberto e como nós temos direitos, nós também temos que retroagir e ver que não faz muito. Não faz muito que uma mulher desquitada era mal vista pela sociedade. Hoje já tem decisão pacificada ali, falando que o divórcio é direito potestativo, que você tem que decretar e liminar, que ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Beleza, mas teve uma época que para você se desquitar já era um parto. E ainda que você conseguisse, você já era margeada na sociedade, você era colocada de lado. Passou um tempo em que ser mãe solteira era uma condição em que te deixava muito abaixo de todas as outras mães. Hoje se fala em mãe solo porque a maternidade, ela independe de estado civil. Ser mãe é um fato e independe se você é casada, solteira, viúva, é divorciada, não interessa, né? Você é mãe e ponto. Então veja, olha o tanto que nós andamos, né? E mesmo assim falta muito. Então, do início do código, quando a gente fala em código de 16, não se falava em outra coisa a não ser o poder familiar, mas no sentido do pátrio poder, né? No sentido do poder e as decisões serem voltadas à figura do homem. Quando vem a Constituição de 88, que traça aquela, né, que traz aquela frase maravilhosa que homens e mulheres são iguais perante a lei, e isso é muito importante porque a igualdade tanto da mulher com o homem, quanto as questões voltadas ao casamento e à união estável, mostram que é uma sociedade que você busca o quê? Você busca a promoção humana, você busca em si, né, o maior alvo é você buscar a sua inserção social, a sua dignidade. E isso independe de estado civil, se tem que ser casado, em que pese no Brasil a gente gosta muito disso, porque tem também as raízes católicas, né? De dizer assim a questão do casamento como um reconhecimento social. Ainda hoje a gente vê muitas questões da união estável. Tem várias pesquisas mostrando que o casamento ele diminuiu, né? O número de casamentos diminuiu, e isso tem uma série de reflexos, né? O número de filhos também. Tem países que vocês veem, tem muitos países que né, favorecem
as mulheres a terem filhos, e eles buscam, né, até mesmo premiações, entre aspas, premiações, né, como um salário para você digno de maternidade, para você se ausentar. Tem vários benefícios do próprio governo. Coreia do Sul, China, Japão já observam a diminuição como algo drástico. Eu vi uma pesquisa essa semana que 42% das mulheres coreanas não têm qualquer interesse em ser mãe. E, salvo engano, 56% não tem a mínima intenção de casar. Então, veja, o que, que se busca, né? Você não, a gente fala ali de uma sociedade em que era o poder familiar, em que nós tínhamos o pater família, o pai acima de todas as outras figuras do ambiente familiar, e de repente você vê uma sociedade em que não querem nem ter a família no sentido de família construída nos padrões anteriores, pai, mãe, filhos, porque família ela pode ser a família monoparental, não tem problema nenhum. A família de uma pessoa, a família, né, da pessoa com pet. Hoje, quando nós falamos em direito das famílias, a família é a família em que você se sente feliz. Então, nós temos vários modelos de família. Então, essa família tradicional que eu falo para vocês aqui, que é algo que nós repassamos e observamos, ainda temos clientes que vêm desses moldes da família tradicional, que entendem que o pai é essa figura representativa, que o avô tem essa figura de autoridade, elas existem. Mas a mudança é clara. Então, nós saímos de um ambiente de hierarquia muito severa para uma Constituição onde se promove essa igualdade. E, mesmo assim, nós temos ambientes que nós temos ainda a certeza, né, não é nem ambiente, a certeza de que a mãe sempre foi uma figura angelical. Então, quando você falava em poder familiar, era para a representação daquela família, a questão de autoridade. Mas o ambiente de afeto, o ambiente de carinho, o ambiente de acolhimento sempre foi ligado às questões maternas. E, de repente, dentro desta igualdade, nós vemos também um judiciário com um olhar sempre mais voltado para a mãe. Então, a mulher era aquela que tinha o dever de cuidado, enquanto o homem tem o dever de sustento. Sei que muitas pessoas não vão concordar com o que eu vou dizer, mas nós temos que sempre observar que tem pessoas que elas não têm nem o interesse, tem mulheres, né, que não têm nem o interesse em ser mãe, e tem mulheres que não gostam da função materna. Elas não tendem a exercer essa função materna dentro da realidade que elas gostariam. Então, nós temos vários exemplos hoje na mídia ali de mães que têm filhos recém-nascidos que não estão nem aí, no sentido de estar ali com a guarda, ou com a guarda não, né, com os cuidados, mas estão ali curtindo a vida. Podem, só que de repente você observa que essa prioridade entre as figuras que essa mulher ostenta, mãe, empresária e tal, a maternidade não é a principal, que era aquilo que antes nós vivíamos. A mãe era aquela da musiquinha, avental sujo de ovo, né? Aquela mãe que era quem cuidava da casa, a mãe que trazia todo o lado afetivo da casa, e o pai, o provedor. O pai quem mantinha, a mãe quem educava. Então, era a visão que nós tínhamos antes, que os juízes, muitas vezes, entendem que até hoje essa mulher, ela é responsável pelos cuidados. E ela é a melhor, né, escolha, ela é o melhor indicativo para o exercício, né, desta guarda, dessa responsabilidade parental unilateral. Fato é que esse estudo ele deve ser muito aprimorado, porque quando eu falo em responsabilidade parental, nada mais é do que você ser capaz de prover toda a condição psicológica, a condição financeira, a condição até mesmo ambiental, né, cognitiva, para uma criança, um adolescente ter o seu melhor desenvolvimento. E para isso, tem funções que nós exercemos dentro dessa nossa realidade, mãe e pai. Então, são funções maternas, funções paternas, e isso nem sempre está ligado ao sexo biológico. Por exemplo, eu brinco lá em casa que eu sou se você observar o meu tipo de exercício de função materna, eu tenho muitas características
racionais masculinas. Por exemplo, eu sou muito mais objetiva, eu sou muito mais concisa e severa nas minhas palavras que o meu marido. O meu marido é uma pessoa que ele gosta de conversar, ele gosta de acolher, ele gosta de saber os horários, ele gosta de saber da agenda dos filhos, ele gosta de estar, né, presente nas atividades. E veja, é uma necessidade que ele tem e ninguém ensinou. É o jeito dele exercer a função paterna, mas com elementos muito próximos ao que se espera de uma mãe. Eu já sou a mais despreocupada, eu sou aquela que chega e fala, beleza, todo mundo. E exerço assim. E desde que me entendo como mãe, sempre fui mais assim do que ele, né? E tudo bem, as funções se complementam, né? O importante é você ter o exercício dessas funções para conseguir fazer com que os seus filhos se tornem pessoas saudáveis. E quando eu falo saudável, é saudável no sentido de você fazê-lo, né, aprender com os seus próprios erros, você também dar limites, você também ofertar novas experiências, né, que seria o quê? A questão de escola, a questão de inserir num contexto de novas amizades, isso é uma prática de esporte, tudo isso é promover um desenvolvimento saudável de uma criança e de um adolescente. Então, veja, nós saímos de uma sociedade totalmente hierárquica para uma sociedade onde se busca a igualdade entre homem e mulher, mas quando isso se repete, quando isso se aplica na gestão das funções parentais, a mulher ela tem muito mais concessão de guarda do que os homens. Eu vi esses tempos um perfil de dois advogados falando assim: quando a mulher entra na justiça, ela tem lá a Maria da Penha concedida. O homem geralmente tem que deixar a casa. Ele fez um paralelo das diferenças. E aí ele trouxe a possibilidade de exercer a guarda de modo unilateral. O que seria a guarda de modo unilateral? Quando não há vínculo entre os genitores e é necessário o distanciamento, não há diálogo, e se vai até o judiciário, óbvio que a decisão vai para esse terceiro, que é o magistrado, que é o juiz. E o juiz ele vai analisar o que é melhor. A regra é uma guarda compartilhada. E o que seria a guarda compartilhada? Ambos os genitores com um poder de diálogo para escolher, né, para promover o melhor desenvolvimento e tendo as decisões de modo dialogado. Compartilham-se as decisões, compartilham-se o diálogo. Não é uma espada de Salomão. A guarda compartilhada não é o dividir o filho ao meio. E muito se confunde com a guarda alternada, que é 15 dias aqui, 15 dias lá. Na guarda compartilhada, a criança tem um ir e vir tranquilaço. Ela pode entender e pode ser melhor para ela ficar um tempo com a mãe, um tempo com o pai, mas isso tem que ser tudo acertado. E isso tem que ser tão bom que a criança não sinta e o adolescente não sinta essa insegurança. Ele tem que ter na cabeça dele que ele tem duas casas e que é tão boa a casa 1 quanto a casa 2. O que não pode é você ter uma guarda compartilhada e tratar isso como o quê? Como uma guarda disfarçada de unilateral. É você ter a guarda no papel, mas a criança fica só com você e de vez em quando o pai vê. Mas a troca de ideias e a troca de pensamentos acerca do que é o melhor desenvolvimento do nosso filho. Não, isso fica por tua conta, eu não quero me meter. Então, hoje eu vejo a aplicação da guarda compartilhada não tanto quanto eu gostaria, porque muitas vezes você entende que isso é uma regra e o casal não tem diálogo. Então, é uma guarda unilateral disfarçada de compartilhada, né? Você coloca lá domicílio, referência, materno, domicílio, né, referência paterno. E, de repente, a criança fica mais tempo lá e se compartilham as decisões, né? Ainda que de modo bem tímido. Até eu brinco, né, que eu não sou muito fã
da guarda compartilhada, nesse termo que tem sido, nessa forma que tem sido aplicada, porque para mim guarda compartilhada e poder familiar, né, responsabilidade parental, seria a mesma coisa, porque está dizendo que você tem que fazer como básico. Isso é básico de todo pai, de toda mãe. Você não tem que ensinar o básico para o pai e para a mãe. Então não é o juiz que vai ensinar o básico. Muitas vezes você concede, mas aquilo não vai ser a realidade da criança. E é muito triste você muitas vezes ter esse tipo de comando e não ter nada vantajoso, não ser nada vantajoso para a criança. Então vejam, é regra hoje? É regra. O domicílio referência materno é maior? É maior, em que pese tem a lei de igualdade parental. Já está expresso a questão da igualdade parental. Então, veja, é muito importante também conhecer o outro lado. Também é importante saber se aquele pai, se aquela mãe não tem igual condição de exercer essa guarda. Eu até, falando um pouco sobre o tema, que faz uns 20 dias que eu tenho trabalhado intensamente com questões de guarda, ontem eu fui surpreendida, né, com a notícia da questão do filho da Marília Mendonça, né, que ele tinha a guarda compartilhada entre o pai e a avó, que foi responsável por toda a questão pós-falecimento da Marília, né, que ficou com o filho, né, com o neto, no caso, que trouxe toda essa questão assim do suporte emocional, enquanto o pai, que também é do ramo artístico, sempre trabalhou, sempre esteve à disposição do show e tudo e tal, e agora, um motivo que eu ainda não consegui compreender, essa guarda foi solicitada para ela ser unilateral ao pai. Então, pensem comigo, será que o juiz ele vai analisar, ele vai falar assim, não, mas se tem pai, por que vai para a avó? Ou vai chegar e falar assim, não, vai mudar agora tudo na vida dessa criança e vai para o pai? Pessoas, não é tão simples assim. Quando a gente fala em um ser em desenvolvimento, nós temos que analisar todo esse contexto e aqui é sempre o melhor interesse da criança. Se a criança está adaptada, se a criança está em melhor desenvolvimento, se tem uma possibilidade disso ser feito com um estudo psicossocial, com a equipe técnica do tribunal, e até mesmo com acompanhamento, se for necessário, de assistentes técnicos, perito e tudo, você observa que aquela criança ela está bem, por que mudar? Por ego, por vaidade, porque é meu, porque eu tenho a capacidade de gerir todos os cuidados. Então, vai ser analisado o que é melhor para a criança. É triste que ainda em tempos de lei de igualdade parental, ainda se observa essa diferenciação entre homem e mulher, porque ainda se entende que ser mãe é padecer no paraíso, que mãe é 100% afetiva, que mãe é a melhor coisa do mundo. Eu sou mãe, eu entendo que é uma questão, assim, para mim é uma das minhas melhores, das minhas melhores Elaines que eu sinto, assim, de todas as Elaines, a minha, assim, o meu orgulho que transborda, um amor que transborda é a maternidade, mas entendo também que tem pessoas que não são assim e que muitas vezes o companheiro, quem foi, o outro genitor, tem melhores condições emocionais de criar aquele filho. Então, vejam, a responsabilidade parental é você analisar quem tem essa melhor condição, quem poderia exercer essa função da melhor forma possível, independente se for mãe ou pai. Óbvio, e detalhe, a gente fala isso, e na pandemia muitas guardas compartilhadas, elas passaram a ser unilateral, que nossa, o que teve de caso assim, falando: "Ah, ele não vem conviver. Ah, e ele fala que não posso levar os filhos na casa da mãe dele, porque a mãe dele é do grupo de risco. Ah, porque eu estou sobrecarregada." Surgiu até o termo burnout parental. Teve um caso, salvo engano, no Rio de Janeiro, que a mãe chegou e falou: "Eu pago a pensão e ele leva as crianças, porque eu não aguento mais. Eu não aguento passar todo esse período com as crianças." Então, de outro lado, tem mulheres que se sobrecarregam. Quer ver uma categoria assim que se sobrecarrega, que tem um índice muito grande de mães que se tornam solos? É a mãe da criança ou do adolescente autista, ou do autista em si, da mãe da pessoa que tem uma criança ou um adolescente com deficiência. Essa mulher, ela carrega o mundo nas costas.
E falo mulher aqui porque grande parte dos, né, responsáveis são mulheres. Então, veja, não é raro eu ver ali ter solicitado para mim uma avó pedindo a guarda do neto. Por quê? Porque a filha não consegue dar conta, o genro, o pai da criança, né, não tem condições, e aí a avó assume esse papel para fazer todo o acompanhamento no tratamento, o acompanhamento dessa criança que necessita de muito mais cuidado. Toda criança necessita de cuidado, mas você sabe que um diagnóstico, a gente falou aqui com o Dr. João, um diagnóstico de autismo, quanto mais cedo possível, melhor você tem a condição de tratamento, o nível de suporte, você consegue fazer um tratamento diferenciado, isso faz a diferença. E aí, de repente, se você tem essa mãe, né, essa avó que tem essa condição de acompanhar os tratamentos e fazer todo esse corre, né, que a gente chama, a história fica totalmente diferente. E aí eu falo para vocês assim, e o que se observa muito? Se observa ainda essa guarda com a mãe, porque é um entendimento de que é o melhor. Óbvio, nós temos estudo psicossocial, nós temos todo um processo que, por vezes, é um processo até doloroso, e muito doloroso, quando nós observamos que os dois têm e pedem no judiciário, nós temos igualdade de condições de cuidado, nós temos o tempo, tem muitos pais que trabalham em home office, que falam, não, eu faço questão de ficar com meu filho, eu já me programei para levar e buscar, para fazer o corre, eu consigo fazer atividade. E mulheres que já não estão nesse sistema, né, de home office, mas têm que fazer o presencial. Então, você vê muitos casos em que há o divórcio e que você vê a figura paterna muito mais presente. Mas essa análise ela é feita com muito cuidado. No judiciário, nós falamos que nós temos os assistentes técnicos. Quem são os assistentes técnicos? São profissionais de outras áreas, né? Que auxiliares da justiça, na verdade, não é nem assistente técnico, me equivoquei no nome, que são os auxiliares da justiça. Quem são esses auxiliares da justiça? São profissionais que têm um conhecimento técnico específico. Então, o que o juiz vai entender sobre alienação parental? O que ele vai entender sobre o fenômeno da alienação parental, que é um fenômeno psicológico, que por um doutrinador específico é considerado síndrome, mas não é síndrome, que ela é plástica e dinâmica, que ela pode né, ser tão grave que a ponto de você estipar a figura paterna ou materna ou avoenga. Tudo isso é um fenômeno psicológico. E quem estuda? Quem trabalha com isso? O psicólogo. Então, não é o juiz que vai fazer essa análise. Ele tem um corpo técnico à disposição para fazer essa análise. E o corpo técnico, ele traz no processo quem é quem. Então, quando eu falo que vai ter uma visita técnica, eu já falo para o cliente que ele vai ser ouvido pela psicóloga, a psicóloga vai ouvi-lo, vai ouvir a genitora, vai ouvir a criança, se entender por necessário, vai ouvir outras pessoas também, para verificar o que é melhor para a criança. Vai ouvir a escola, vai ouvir, né, ali o ambiente da casa, quem mora mais lá também, para verificar o que é melhor. E ele vai passar todo esse conhecimento técnico com um laudo, um parecer técnico, e esse parecer técnico vai ter a recomendação. E essa recomendação, somada a todos os elementos de prova trazidos ao processo, vai gerar esse convencimento ao juiz. Óbvio que o juiz, numa audiência, ele vai fazer pergunta para os pais, ele vai fazer pergunta para a mãe, ele vai fazer as perguntas porque ele vai ter que se sentir convencido para proferir uma sentença. Isso que eu estou falando é quando realmente não existe qualquer tipo de diálogo. Não tem diálogo nem entre os pais e muito menos condições de chegar a um termo. E como eu falei anteriormente, o juiz não tem a espada de Salomão. Ele não vai dividir o filho ao meio. Mas não vai mesmo. E ele vai dizer, aqui vai ser assim. E eu sempre brinco com os clientes, eu falo sempre para os clientes assim, é melhor você pensar e repensar do que decidir, deixar, né, um terceiro decidir sua vida.
Às vezes é melhor dar 3 passos para trás, respirar, do que você deixar na mão de um terceiro que, por vezes, não vai entender completamente o contexto em que você está inserido, vai ser levado pelas provas que existem no processo. E, de repente, você vai se distanciar de um filho ou uma filha, você vai ter um contato cada vez mais restrito, né? E isso vai somente te prejudicar. Porque, infelizmente, eu não tenho borracha que apaga o passado. Então, os dias que você não conviveu, até a história que você não presenciou, não tem como recuperar essa memória de uma coisa que você não vivenciou. Né? Então, todas essas questões, elas são trabalhadas dentro do direito das famílias cada vez digamos assim, com uma frequência gigantesca. Porque pensem comigo, se o número de divórcios aumentou, as relações trazidas no judiciário vão, grande parte, envolver filhos. Então, uma coisa é eu fazer um divórcio e chegar e falar assim, ó, tá aqui o dinheiro, tá aqui o extrato bancário, está aqui o veículo, está aqui a casa. É matemática pura. Você pega o regime de bens e aplica a matemática trazida àquele regime de bens. E súmulas que também trabalham dentro do regime de bens. Você vai aplicar a lei e a matemática. É muito lógico. Você não quer casar, não quer se divorciar, beleza? Direito potestativo, já chancelado pelos tribunais superiores, você pode se divorciar liminarmente. Primeira coisa que o juiz tem que analisar. Deu, ninguém fica mais casado. Mas a questão dos filhos, a questão da convivência, que a gente chama de guarda, né? Que eu falei para vocês que é o cuidado, que para mim, né? Eu gosto do termo responsabilidade parental. Isso vai ser decidido, se não houver acordo, com 3, 4, 5 envolvidos, porque são decididos entre 2 adultos a trajetória dos filhos, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Então, imagine a trajetória dos filhos. Semana passada, eu fiz um caso em que os pais não estão no Brasil, mas as filhas vão ficar com os avós. Uma vai ficar com a avó materna e outra vai ficar com a avó paterna. E aí, o que foi me perguntado pela juíza? Beleza, estamos aqui regularizando, então, uma condição em que os terceiros vão cuidar dessas crianças, né, de uma criança e de uma adolescente, mas como é que eu vou garantir a convivência entre as irmãs? Isso é muito importante, porque você está tornando 2 filhas únicas, porque se os ambientes não se comunicarem, a sensação de pertencimento, de irmandade, ele não vai se perpetuar. Então, olha a preocupação que você tem que ter em toda a questão da convivência. Às vezes, de trabalhar com o pai, com a mãe, que é o cliente, e fazê-lo compreender que talvez a tua educação você a considere melhor. Mas se o teu filho não souber que existe outras formas de educar, talvez ele não vá compreender a importância de ter um horário para dormir, de ter um limite de gastos, né? De saber que você não pode passar a madrugada jogando videogame. Então, é importante ele trabalhar com essas 2 formas de educar para você ter essa síntese mesmo, para você entender do que é melhor e trabalhando, óbvio, né? Sempre dentro do diálogo entre os pais. Eu vejo situações assim que são absurdas, que são chegadas no judiciário, de chegar e falar assim, olha, eu quero que seja multado porque não fiscalizou a atividade escolar que estava na responsabilidade do final de semana do fulano. E eu preciso que você organize aqui o uniforme. A criança foi para a escola sem o material. Então, são coisas básicas, né, que nós percebemos que não deveriam ser levadas ao judiciário, mas são. Por quê? Porque um prefere seguir a vida sem limite, o outro com limite. E não conseguem chegar num consenso. E, de repente, quem tem que trazer essa ordem na educação? O judiciário. Então, vejam, hoje nós temos judicializações por coisas que parecem-nos absurdas, mas existe. E quando envolve criança e adolescente em processo, é algo muito doloroso, mas muito doloroso mesmo.
Porque você olha aquele serzinho pequenininho, aquele ser em pleno desenvolvimento, ou até aquele adolescente que só falta estar escrito assim na testa, socorro, né? Eu não quero passar por isso. Você passa a ter essa figura cada vez mais presente nas salas, né, do núcleo de apoio psicossocial, de atendimento, né, do NAP. Você vê com maior frequência. Por quê? Porque os processos, os pais não conseguem chegar a um consenso, ambos entendem que têm iguais condições e, por vezes, têm. Só que não querem nem trabalhar com a ideia de ter um ir e vir sem ter discussões. Tem que ter aquela fixação de horário, de convivência, né? Visita, eu brinco que é um termo para gente chata que vai na casa da gente, né? Eu brinco que conviver com os amigos, trazê-los para dentro de casa não é uma visita, né? Visita, filho não visita, nem pai visita filho, nem filho visita pai, e mãe visita filho e filha, não é. Visitar, é conviver, é uma coisa muito maior, que é você inserir, buscar, né? Buscar assim incessantemente inserir essa pessoinha, esse seu filho, essa sua filha no contexto familiar. E quando eu falo contexto familiar e convivência, é amplo. É você poder dar ao seu filho o contato com os primos, é poder dar ao seu filho contato com a sua família, para ele compreender por si só as questões relacionadas aos valores, limites, né? Até mesmo as emoções, porque cada família age de um jeito e se expressa de um jeito. Eu mesmo, agora no feriado, fiz uma viagem de retorno às raízes com os meus 2 filhos e fiquei pensando muito sobre essa questão da educação, da autonomia que eu tinha em poder sair da rua e poder andar tantos e minha mãe saber que eu ia chegar e que hoje nós não temos essa condição de fazer isso com o filho porque a gente já fica preocupada por conta da violência, por conta de imprevistos. Então, você, de fatos imprevisíveis, né? Então, você tem toda uma mudança, até mesmo no jeito, né, de ser mãe, de ser pai. E conviver é extremamente necessário. É aprender a dividir, é aprender a entender o que é um núcleo familiar extenso. Isso é muito importante. Então, quando o juiz ele faz essa análise a maior. Mas é muito triste que muitos pais não vejam isso como uma questão de responsabilidade. Ele vê o filho como o quê? Como uma moeda de troca. Eu até brinco quando o pai ou a mãe chega lá para mim e fala assim: eu não vou deixar ele ver o meu filho. Não vou deixar ele ver mais meu filho porque ele não paga pensão. Aí eu falei: nossa, então funciona assim. Então o filho é museu. Você tem que pagar para você entrar, para você ver toda a exposição. É assim que funciona. Óbvio, a gente entende que é necessário o auxílio no sustento, porque é difícil ter filho, é caro, não é barato. Se pensar muito, você muitas por vezes não tem. Mas não é assim que as coisas funcionam. Se ele não paga a pensão, existem meios para fazê-lo pagar ou fazê-la pagar. Mas não é impedindo a convivência que você vai fazer isso. De contrário senso, de outro lado, nós temos pais que falam assim: qual que é o BO? O que eu tenho que fazer? Pagar a pensão? Beleza, mas não me peça mais nada, não quero saber de mais nada, não me exija nada, não me exija ficar indo buscar isso, porque aí tem que computar esse valor aí na pensão, que é o meu deslocamento. Né? A pensão tem que englobar a gasolina para eu buscar, o ônibus que eu vou ter que buscar, porque aí eu vou ter que mudar toda a minha rotina. Não é isso que se espera. Então, de repente, você vê discussões, você se depara numa série de discussões que tornam o processo cada vez mais dolorido. Porque pense, a criança ela se sente totalmente preterida. Porque ela fala assim: nossa, os meus pais estão discutindo e não param de discutir, mas por vezes não é por mim. Né? É uma briga deles que acaba ricocheteando em mim. Prova disso é que o CNJ ele fez uma oficina de parentalidade. E muitos juízes eles fazem os pais participarem dessa oficina. Hoje ela é online, né? Antes ela era até presencial. E eu, durante anos, pedi para que houvesse o quê? Nos meus processos, até mesmo a terapia compulsória. Para que os pais compreendessem que uma coisa é ser pai, outra coisa é ser
cônjuge companheiro. Então, você tem que diferenciar a primeira coisa, conjugalidade de parentalidade. Às vezes, ele é um péssimo companheiro, ela é uma péssima companheira, mas uma excelente mãe, um excelente pai. Então, aqui nós estamos falando desta função, que é a parentalidade, e não da conjugalidade. E a partir do momento em que eu consigo fazer essa distinção, eu tenho muito mais chance, né, de ter uma escolha crítica, de uma escolha que garanta aquilo que é melhor para o meu filho. E não pautada no que eu sofri, no que eu passei, no que foi ruim para mim, e repetir essa função, né? Essa tristeza. Ah, porque ele não gosta da gente. Não, ele não é que ele não gosta da gente. O amor acabou entre homem e mulher, pai e mãe. Mas o amor né? O amor existente entre o filho mantém-se. Não existe ex-filho. A gente fala, existe ex-pai, né? Não existe ex-pai. Existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-filha. Não existe. Então, este vínculo, ele é um vínculo perpétuo. Por mais que muitas pessoas não tenham a representação paterna que gostariam, né? Muitas pessoas não têm uma representação paterna ou materna que gostariam. A gente até fala assim, né? Esses tempos atrás eu estava falando, porque é lugar de comida afetiva, é um lugar onde a gente sente o tempero da casa, da mãe. Tem muita mãe que não cozinha, tem muita mãe que não sabe cozinhar, e não é por isso que ela é menos mãe. Mas eu não posso rotular e dizer, né, que é uma representação perfeita, porque cada mãe tem as suas particularidades e cada dia mais. Então, hoje eu vejo muitos homens cozinhando, muitos homens com os cuidados parentais, né, voltado à primeira infância, um trocar fralda, um levar no pediatra. Nossa, eu já fiz vários processos em que o pai estava ali e falando assim, nossa, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu, de menina, de fazer trança, de fazer todos os penteados diferentes. E tá, dia desses eu atendi até uma... Dia desses eu atendi uma mãe, eu atendi um pai, ele ficou viúvo, não faz muito, né? Ele ficou viúvo, e daí foi muito bonitinho que ele me mostrou o vídeo da filha dele no Dia dos Namorados. Ela mesma falando, pai, volta para casa para a gente comemorar o Dia dos Namorados junto. A filha tinha 4 anos, né? E aí ela vendo que ele estava triste por conta, 4 ou 5 anos, que ele estava triste por conta do falecimento da mãe e tudo e tal, ela tinha feito umas decorações junto com a moça que cuida dela para o pai ficar feliz no Dia dos Namorados. Então, e a menina estava assim, uma perfeição no cuidado, e ele mostrando para mim o vídeo dela e falando, ela é tudo para mim, e é por quem eu vivo, respiro, trabalho e tenho vontade de cada dia melhorar. Então, veja, existem essa ideia de que só a mãe tem essa questão do afeto, que o pai era aquele castrador, aquele que só diz não, aquela autoridade máxima, mudou. Mudou e mudou muito. Só que também nós temos que observar que as questões de respeito, as questões de hierarquia, as questões de hoje são muito mais complexas do que anteriormente, né? Do que anos atrás. Eu lembro na minha época, e eu vim da época em que nós vivíamos uma ditadura, né? Eu cresci nessa época de ditadura, e aí o que acontece? Eu observo essa diferença de postura. Por quê? Como eu disse no início da nossa conversa, né? Do meu monólogo aqui. É muito complicado, na minha opinião, quando você não tem hierarquia. Tem até, né, eu que sou da psicologia, não gosto muito, né, com todo respeito a todos os profissionais que trabalham nessa área, mas não é muito a minha praia, a questão da constelação familiar, que trabalha com as questões da hierarquia, né? Mas, na minha opinião, como psicóloga também, além de advogada, é entender como essas famílias se tornaram disfuncionais. Porque a partir do momento em que você não tem uma hierarquia dentro das funções, você não tem o seu papel exercido de modo correto, você observa que vira a vontade,
né, das pessoas, então muitos filhos de cada um dos componentes, e não vive a harmonia. Porque aí eu faço o que eu quero e dane-se, né? Pouco me importando se minha mãe gosta do que eu faço, e isso tem gerado uma série de consequências, principalmente na adolescência. Porque se eu não trabalho com essa questão de regras, se eu não trabalho com uma questão já eh, voltada a limites, na adolescência é pior ainda. Quando eu trabalho com divórcios em que os filhos estão na pré-adolescência e na adolescência, a primeira coisa que eu recomendo é a terapia familiar. Por quê? Porque o adolescente, ele já não quer por si só ter essa vinculação imediata com os pais. É aquela fase da, ai, pai, que mico, ai, mãe, que mico, nossa, que vergonha. Você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Isso está cada vez mais presente na pré-adolescência, tá? Então começam esses comportamentos e aí, para eles, quem que são os ídolos? Os ídolos são os amigos. É tudo na casa do amigo é melhor, tudo na realidade do amigo é mais do que perfeita. Tudo, 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 tudo. E de repente você olha e você vê assim que você, pai e mãe, é nada. Não tem nem graça de sair com vocês. Eu até estava vendo ali a Ingrid Guimarães, que é a filha dela, falou: mãe, você não vai aparecer na minha festa junina. Pelo amor de Deus, que vergonha. E ela invadiu a festa junina da filha como uma prova de resistência. Eu achei até engraçado. Ela falando: não, eu vou. Por quê? Porque não quer ficar com pai e mãe. E aí, nessa fase de descoberta e autoafirmação, muitos filhos tendem a seguir os amigos, ter acesso a conteúdos que, na minha opinião, são extremamente problemáticos. Nós temos a questão do cutting, nós temos muitas vezes os adolescentes que são vítimas de bullying. O cutting é a questão ali de se cortar, né? Tem adolescentes que praticam isso, tem adolescentes que têm acesso a conteúdos e você vê muitas vezes essas trends ali que se repetem e são histórias que tem adolescente que acaba tirando a sua própria vida e cometendo suicídio por conta desse tipo de acesso, né, a conteúdo. Então, olha a preocupação que eu tenho que ter numa fase em que é uma fase de afirmação, uma fase de necessidade maior ainda de apoio e muito mais de limite. Por quê? Se eu pego um adolescente nessa fase em que os pais têm um divórcio, uma pré-adolescência e uma adolescência, os pais não dialogam entre si, é óbvio que ele vai para o lado daquele que menos cobra, daquele que não vai perturbá-lo. Ah, porque na casa da minha mãe eu tenho hora para dormir, na casa do meu pai eu posso fazer o que eu quiser. Mas é óbvio que vai se afastar. Mas é óbvio que vai se afastar e que a mãe vai ser uma bruxa e que o mundo está acabando e eu não quero ficar lá. E aí, se você não pensar corretamente enquanto pai e mãe, quando você vê, o adolescente se torna extremamente manipulador a ponto de você achar que ele pode reinar na casa. E isso faz o quê? Faz uma inversão de papel. E para quem está pedindo limite, é como se o pai fosse o próprio adolescente, o filho a ser educado fosse o pai. E isso acontece muito. Então eu vejo adolescentes e pré-adolescentes que nessa fase chegam e falam para a mãe: eu te odeio. Você é responsável pela minha desgraça, porque eu tinha minha casa, meu quarto, e agora mudei para esse apartamento mequetrefe, e eu não estudo na mesma escola, né? Então começam a ter esse tipo de discussão, diálogo, e aí, por mais que a mãe ou o pai tente fazer, para ele aquilo é o fim do mundo. Não pelo fato da mãe e do pai serem separados, porque se a gente observar, hoje em dia quase vira uma exceção estar casado há 20, 30 anos, né? 10, 15 anos. Mas você observar, né, que para ele aquilo é o fim do mundo. É o fim do mundo e o responsável pelo fim do mundo é você, mãe, é você, pai. Então, olha como as coisas funcionam e mais do que funcionar nos dias atuais, é algo que a tendência é piorar. Porque nós saímos de uma condição em que havia uma voz falando, nós passamos uma condição onde igualdade de poder, né? Que aí a gente fala, em vez de pátrio poder, poder familiar. Então, família, igualdade, homem e mulher, para uma era de responsabilidade parental, mas uma responsabilidade parental em que as figuras muitas vezes não querem assumir responsabilidade nenhuma.
Eu até brinco lá no NPJ e falo que tem muitas mães que me procuram e que eu falo que elas exercem a função social de ser mãe. Parece que é preencher um protocolo. E mulher tem muito disso, né? Então, se formou, casou, tem que ter filho. Se tem um filho, tem que ter dois. E aí a sociedade cobra, né? E o relógio biológico cobra também. Então, muitas vezes, tem mulheres que elas fazem valer a função social. Talvez não seja isso a prioridade e nem a vontade, mas acabou de ser colocado que para ela tem que ser mãe. Então ela não vai ter aquele status e isso pode torná-la uma pessoa a menor. Eu até brinquei esses dias que eu falei num atendimento de um casal para escolha de regime de bens e pacto antinupcial, eu falei para eles duas coisas. Eu falei que hoje um bom casamento ele começa com duas discussões basilares: planejamento familiar, né? E a questão do regime de bens e também planejamento financeiro do casal. Porque se você tem consigo que você não deseja exercer a maternidade em nenhuma das modalidades, porque aqui eu não estou falando só da gestação biológica, tá? Eu estou falando de qualquer maternidade. Antes, né, no Código de 16, a gente falava de filho adulterino, filho adotivo, filho é filho e ponto, tá? Toda mudança no direito das famílias, filho é filho e ponto. Como ser mãe não é condição agregada a Estado civil. Mãe é mãe e ponto. Pai é pai e ponto. A gente fala mãe solo, a mãe que tem todo o sustento, que provê toda a educação e desenvolvimento sozinha. Mas ela não precisa ser solteira. Tá? Então, aquela condição de ser mãe solteira, aquele estigma de mulher que não fez nada certo e não casou, esse foi derrubado. Então, a gente fala hoje, né, da mãe, ponto, filho, ponto. E quando você observa essa mudança, essa aplicação dessa nova realidade, eu, infelizmente, não vejo com os olhos que eu gostaria de ver o futuro. Por quê? Hoje, ao delegar as funções, essa geração, né, que nós temos não só a Z, mas a geração beta, acho que é beta, salvo engano, né? Deixa eu até pesquisar aqui, porque eu acho que é geração beta. A geração beta, que, nossa, agora eu fiquei até com medo de falar errado, mas eu acho que é a geração beta, sim, que é a que está vindo, né? Que é a geração beta, eu acho que é a que está vindo por aí. Essa geração, ela é mais ainda tecnológica. A geração Z, ela já foi criada dentro da tecnologia. Então, é uma geração imersa à tecnologia. É uma geração que prefere contato, né, virtual do que sair para fazer novas amizades. O perfil de consumo da geração Z, toda a trajetória não, né? O traço de perfil da geração Z é totalmente diferente. A geração Z tem bebido menos. A geração Z quase não dirige, não tem interesse em dirigir, não tem interesse em adquirir veículo. A geração Z, ela tem uma questão mais voltada à felicidade. Ela não está ali querendo ficar 30, 40 anos dentro de um emprego. Ela vai atrás, sim, daquilo que ela entende que é melhor para ela. E tá tudo certo, né? Porque não é porque você tem que ficar 30, 40 anos num lugar que você vai ser um bom profissional ou deixar de ser. Mas ali, não. Ali, o vínculo empregatício de subordinação é totalmente diferente do que se tinha antes. Eu até brinco, dos meus poucos registros que eu tenho em carteira, eu sempre tive orgulho em sair do trabalho e me sentir bem e falar, nossa, um dia eu posso voltar aqui, que bom e tal. Hoje, se eu chegar para o meu filho mais novo e falar que ele tem que ter uma carteira assinada, ele vai falar para mim, não tenho, porque eu me dou bem trabalhando assim e é assim que eu quero trabalhar. Ah, mas e aí você não vai contribuir para o INSS? Não. Eu vou fazer um plano de previdência privada, eu vou fazer uma aplicação no Tesouro Direto de tanto por mês ou de um tanto, que aí eu tenho um valor suficiente para eu envelhecer e me aposentar bem, parar de trabalhar com tantos anos. Então, a mudança de pensamento coincide muito com a mudança de família, onde uma pessoa decidia aquilo era o correto e não existia opção B, C, D.
Você não entendia isso. Você falava, pai, eu vou fazer faculdade. Você vai ser doutor, engenheiro, médico ou advogado, né? Então, era isso que era para fazer. As outras faculdades você fazia, mas, nossa, será que vai ter futuro? Será que não vai ter? Então, veja, não tem isso. Ai, olha, pai, eu não quero fazer faculdade. Até mesmo, esses tempos atrás que estavam falando que CCLT virou xingamento. Ah, eu não quero trabalhar registrado, eu quero ser empreendedor. Show de bola. Eu acho que na vida você tem que ter plano A, plano B, e eu explico muito para os meus filhos e sempre expliquei as vantagens e as desvantagens de você ter um emprego registrado e que a escolha é deles, né? Óbvio, a escolha é deles. Mas mesmo assim, então veja, coincide esse tipo de educação com esse tipo de desenvolvimento das famílias, com o desenvolvimento histórico das famílias. E quando eu falo sobre os pais, né, de hoje, são pais que não têm como vencer a tecnologia, porque os filhos já nasceram hiperconectados. Os filhos, eles já fazem tudo pela internet, tudo. Você vê assim que é uma exposição às telas do modo assim quase que compensatório. Ó, tô aqui para você ficar quieto, tô aqui para a gente conseguir almoçar, ou tô aqui o celular para você ficar mais quietinho num restaurante ou dentro da. Então você vê crianças que elas andam com o celular, assistindo vídeos, assistindo até mesmo. Eu tenho um que é muito engraçado, que ele assiste lá os tutoriais de YouTube para os jogos, né? Então, é assim que as coisas funcionam. Até ele montou um canal, ele tem 9 anos, montou um canal, e aí eu brinco assim, né? Para você ver como é importante, né? Lógico, supervisionado pelos pais e tudo e tal, mas quando vê, já foi. Então, como que eu coloco limites? Como eu trabalho com essa geração? E se isso é uma responsabilidade parental? É minha responsabilidade eu fiscalizar ou eu cuidar do meu filho no que diz respeito à escola, às amizades, ao quadro de saúde, até mesmo ao controle de telas? Será que isso é chamado de responsabilidade parental? Será que é ali que eu vou descobrir o que ele anda fazendo? Porque, como eu disse, adolescente não gosta de conversa. Adolescente, ele não gosta de se abrir, dá para contar no dedo. O que eu acho muito bonito quando fala assim: ah, minha mãe é minha melhor amiga. Eu amo minha mãe de paixão, apesar dela não estar mais aqui, mas ela nunca foi minha melhor amiga. Minha mãe era minha mãe. A minha mãe era alguém que eu respeitava e comentava e contava de situações da minha vida. Mas amigo é sinal de paridade, é sinal de igualdade. A mãe, eu entendo que ela é alguém que veio antes, que tem uma hierarquia diferente da minha. E eu vejo muitas mães de adolescentes falando, pais, não, é meu best, meu melhor amigo e tal. Então eu tenho assim um certo receio em usar essa possibilidade de amizade, porque a abertura não é de paridade. Então não consigo ver a amizade ali, mas sim um diálogo mais amplo, né? E será que eu posso? Será que eu posso ter essa liberdade? Como é que funciona esse acesso às questões pessoais do meu filho? Será que eu posso divulgar as fotos dele? Será que eu posso marcar, né? Quem me conhece sabe. Eu adoro falar assim, os meus príncipes, os meus filhos. Eu posso fazer isso? Eu posso pegar a foto deles e publicar e colocar assim, olha, meus príncipes, meu isso, meu aquilo, né? Colocar sem a autorização deles. Será que eu posso replicar algumas questões e até expor com maior frequência por exemplo, os perfis? Será que eu faço parte desse Melhores Amigos no Instagram? E se eu não faço parte desse Melhores Amigos que faz esse full time, que está ali dentro de uma realidade mais privada, eu vou morrer? Será que meu filho não me considera por eu não fazer parte desses Melhores Amigos nas redes sociais? Como que eu vou ter esse controle quando se fala de adolescente? E isso é muito importante, porque isso também é responsabilidade parental, isso também faz parte do exercício da guarda. Lembrem no início que eu falei sobre guardar, que é cuidar, proteger? Eu tenho que proteger todas as esferas de um adolescente, que é uma pessoa, é um ser em formação.
eu tenho que proteger a esfera psicológica, eu tenho que proteger a questão da escola, eu tenho que proteger as questões relacionadas à saúde, acesso à educação, né? A questão da escola, acesso à educação, acesso à saúde. Então, tudo isso faz parte. E quando eu falo em rede social, aí vem o BO gigante, que a gente fala de saúde mental. Quando eu tenho uma exposição exacerbada à tela, com certeza isso não é bom. Por quê? Porque, a gente já brinca pela própria visão. Nós vamos ser um país de míopes. Em breve, míopes astigmatas. E fora as doenças que estão relacionadas à postura, né? Então, a questão até mesmo do pescoço, que já é uma realidade muito presente em crianças e adolescentes que têm uma hiperexposição a telas. Outro ponto, que tipo de conteúdo meu filho assiste? Que tipo de conteúdo é repassado para ele? Que tipo de ambiente virtual ele é exposto? Por quê? Porque eu tenho que saber o que o meu filho vê. Eu sigo uma blogueira que ela tem um pensamento muito interessante e eu sou muito fã. Ela se chama Luísa Accorsi e ela trabalha muito essas questões de maternidade. E esses tempos ela estava discutindo sobre os desenhos, que tem uma série, né, de desenhos que trazem uma hiperestimulação à criança. E como é interessante você trazer, por exemplo, dentro de uma ida para a escola, uma volta para a escola, algo que você não promova essa superexposição. Tem muitos pais que colocam lá um tablet para a criança assistir, porque a criança não gosta de andar de carro, chora muito e tudo e tal. E aí você já taca um desenho cheio de cores fortes, com elementos de impacto que trazem aquela replicação assim de elementos visuais assim que dão uma estimulação exacerbada na mente da criança. E aí você colocar um desenho com baixa estimulação, com histórias mais lentas, você colocar um podcast de histórias, tá? E trabalhar com essas histórias contadas por uma voz pausada, uma voz que promove essa compreensão da criança, do ambiente, né? E de um modo muito mais didático e menos agressivo. Então, veja, nós somos responsáveis, sim, pelo que os filhos nessa fase, tanto, né, de desenvolvimento criança, pré-adolescência e adolescência, nós somos mega responsáveis. Porque é este ser informação que vai ser inserido cada vez mais na sociedade. E na sociedade de trabalho, na sociedade de emprego, na sociedade de informação, com um perfil que ainda ele trabalhe em casa, que seja diferente o perfil de trabalho dele, ou que você tem que preparar o seu filho para o mundo. Mas até que ponto ele conhece o mundo e até que ponto lhe é permitido ter acesso a estes dados, né? A ter acesso aos conteúdos de internet. Então, veja, conteúdos de internet, conteúdos nas redes sociais, tem que tomar muito cuidado. Não são raras as notícias que falam de crianças que têm comportamentos que foram induzidos por grupos. Aqui em Curitiba, recentemente houve o falecimento de 2 professoras, e aí, olha a repercussão que aconteceu. Uma das professoras, que era uma professora muito querida e tal, houve toda aquela repercussão dentro da escola, e aí todo mundo em cima de quem era o adolescente que causava o maior impacto dentro da escola e as medidas que têm que ser tomadas. Então, o grupo se move contra uma determinada pessoa. Aí você tem as questões de bullying, você tem as questões mesmo de cutting, você tem as questões de violência sexual. Então, é muito complicado deixar o acesso livre. Esse acesso tem que ser monitorado. Mas eu devo monitorar meu filho? Eu taco uma AirTag nele, assim, né? E já coloco ali o monitoramento, eu faço aquela busca do celular ali que eu acompanho. Caríssimos, nós temos que dar liberdade, mas nós também temos que enfatizar na questão do ganhar a liberdade, fazer valer esse direito, né? Porque o que acontece muitas vezes? Muitas vezes não é só você soltar, é você promover a liberdade e supervisionar. Por quê? Porque muita liberdade também faz o quê? Traz a anarquia.
E aí você tem um adolescente já numa fase em que ele necessita da afirmação, ele precisa dessa afirmação social, ele precisa estar ali dentro dos grupos, e de repente ele vive num processo de falta de diálogo entre os pais, numa separação, né, de um divórcio dos pais traumático, uma dissolução de união estável mais tensa, e aí ele resolve ser, ou ela resolve ser, o bad boy, a bad girl da escola. E aí tem o quê? Tem a questão da falta, tem a questão de chegar na escola e não ir para a aula. Hoje a gente não pode usar o celular, mas estar com o celular, estar com o fone de ouvido dentro da sala de aula. E aí começa toda aquela lista de condições trazidas ali pela equipe, né, da escola, os professores, com aquele, né, setor ali de elogios, né? Dentro do quadro de frequência, falando, ó, o aluno entrou na aula 8h20, pediu para ir para o banheiro e não voltou mais. Então, você começa a ter todo esse estilo de comportamento na escola por falta de uma supervisão mais efetiva. Então, veja, você dá a liberdade, mas você não supervisiona. E ele vai testar, o adolescente ele vai testar até onde você pode ir, até onde meu pai vai, até onde eu posso ir. E, lógico, nós temos hoje um desafio muito maior, que é também o consumo de ilícitos, né? Aí nós temos o quê? Nós temos o consumo de drogas, nós temos o famoso vape. Então, nós temos todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E essa geração, ela vai fazer o quê? Fazer valer a vontade delas. Então, se o pai não supervisiona, se ele não tem essa preocupação constante, essa criança vai ter essa série, né, de relatos dentro da escola e vai ser acionado quem? O conselho tutelar. Então, a criança não tem uma boa conduta dentro da escola, ou foi pega usando maconha dentro da escola ou nos arredores da escola. Isso tudo vai ser comunicado à rede de proteção. E, ao ser comunicada a rede de proteção, acende quase que um giroflex, né? Acende aquela lanterna falando família em situação de vulnerabilidade. E aqui não estou falando de vulnerabilidade social. Eu estou falando que nós trabalhamos com hipervulneráveis. E a criança e o adolescente é vulnerável. Por quê? Porque ele é um ser em formação. E ele é prioridade. Então, você vai trabalhar com essa prioridade. O conselho tutelar, ele está ali. Ele vai observar e, se ele verificar que a criança, dentro do radar, ela não se adequa a uma possibilidade de diálogo entre a família, que não vai ter mudança, que é algo reincidente, não tenha dúvidas. Vêm as famosas medidas de proteção. O que são essas medidas de proteção? Elas são medidas previstas no ECA. E aqui eu vou falar só do ECA civil, tá? Eu nem vou me aventurar muito no ECA, na parte criminal, que não é minha praia. Mas no ECA civil, nós temos as medidas de proteção relacionadas ao cuidado do melhor desenvolvimento do filho. Então, o que o pai pode acontecer com o pai? Ele pode ter a suspensão do poder familiar, que é a identificação e falar assim, ó, você é responsável, você tem o exercício da responsabilidade parental obrigatório, mas você não faz a contento. Então, nós vamos suspender essa sua, o teu poder familiar. E até mesmo a destituição do poder familiar. A destituição é o caso em que a criança é retirada do âmbito familiar e ela é colocada no acolhimento institucional e, posteriormente, levada à adoção. É dizer, epa, essa família, esse pai, essa mãe, não tem qualquer condição de exercer os cuidados necessários para o bom desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Ah, mas isso não acontece. Acontece sim, mas demora. Porque o judiciário faz o quê? O judiciário ele faz com que a suspensão seja presta atenção, um susto. Então, ó, tá aqui, ó, tô te advertindo, você não está exercendo a contento.
Então, seu filho, que deveria estar na escola, não está na escola. Que já deveria estar dentro da sala de aula, está ali na frente da escola fazendo outra coisa. A gente só o vê fumando, a gente só o vê matando aula, né? E isso não tem qualquer intenção. E o índice de aprendizado ali, o rendimento escolar baixíssimo. E você nem tchum. Acontece isso com o meu filho e aí o Conselho Tutelar está em cima. E está em cima e envia essa medida de proteção ao Ministério Público. E o que o Ministério Público faz? Vai acompanhar essa família. E acompanhar é o quê? É fazer com que essa família esteja no radar do Conselho Tutelar. E você tem que apresentar a melhora. Porque tem multa envolvida também, tá? Não está exercendo o poder familiar numa qualidade que deveria ser esperada? Vai pagar multa. Eu até vejo assim muitas situações que tem mães que são mães solo, que às vezes saem para trabalhar e deixam a filha assim de 12, 13, 14 anos cuidando do mais novo. Mas aí ele vai para a escola de manhã e aí depois à tarde ele cuida. E aí fica lá de olho a minha vizinha. E aí à tarde ele cuida. Meu Deus do céu, dependendo de como for, se há uma denúncia no Conselho Tutelar, não vai conseguir trabalhar. Até colocar uma escola no período integral, até organizar essa situação, sob pena de entrar nesse radar e ter toda a possibilidade de ter uma suspensão e a destituição. Lembre-se, a destituição é algo bem gravoso. Para você ter uma destituição de poder familiar, tem que ser algo bem gravoso. É muito triste você ver uma situação de destituição. Eu até esses tempos estava conversando com a juíza e ela falou assim, antes eu tinha mais, me mexia muito fazer uma destituição de poder familiar, porque eu observava assim, nossa, a criança tem que ficar no seio familiar e tudo e tal. Mas depois eu comecei a pensar, puxa, a melhor coisa que tem para essa criança é não estar neste ambiente. Então, em prol da criança, é melhor ela sair desse ambiente. E aí a mudança de postura dela nessa análise mais crítica fez com que ela organizasse a vida de muitas crianças. E ela falou assim, olha, eu fazia o acompanhamento posterior para eu ver as questões das decisões e via muito mais, que a minha decisão foi muito mais em prol da criança para um ambiente saudável do que a manutenção, muitas vezes, numa família disfuncional, em que só mudariam as pessoas. Porque qual que é a ideia antes de você destituir do poder familiar? É você tentar buscar a família extensa. Então, você vai tirar do pai e da mãe? Beleza, mas quem que vai ficar com essa criança? Tem uma avó? Tem um avô? Tem uma tia? Tem um tio-avô? Então, eu trabalho, e olha que eu tenho trabalhado muito com destituição, o que é uma coisa triste. E aí, nas destituições, você vê assim, muitas avós chegando e falando assim, não, eu já tenho 2 filhos dela, eu não consigo mais um. Aí eu fico pensando, imagina essa criança, ela ter esse conhecimento ao tempo que a avó ficou com 2, mas não ficou com ela. E ela foi colocada no acolhimento institucional. E, de repente, ela não entender por que isso aconteceu com ela. Então, veja, é toda uma série de consequências essa decisão. Mas, no momento, é a melhor decisão. Então, quando o juiz ele já manda para o acolhimento institucional, que as pessoas vêm, procuram o auxílio do advogado, que aí eu chego e falo, vamos procurar alguém. Então, olha como que tem que ser o raciocínio. Não cuidou, não exerceu a guarda como se espera, não cuidou, não guardou, não zelou, né, por aquela criança, alguém vai zelar. As necessidades básicas, como acesso à educação, acesso à saúde, ela vai ter garantida no acolhimento institucional. Agora, as questões de afeto, nem tanto. Mas será que ela tinha afeto naquele ambiente também? Ou era até pior? Ela não tinha nem afeto, não tinha nem acesso à educação e muito menos acesso à saúde. Eu até estava brincando com a minha amiga, porque a gente estava vendo o laudo, e daí a gente estava lá, pediculose, escabiose. Aí eu falei, nossa, pediculose. Eu não conseguia, na hora, não consegui traduzir o que era. Mas você imagina, você receber no acolhimento institucional numa criança com alta concentração de piolho, né? Então, que tipo de vivência que essa criança estava tendo? Que tipo de cuidado essa criança estava tendo? A negligência, até mesmo na temperatura que estava, a roupa que a criança estava quando ela foi acolhida.
Então, todos esses detalhes são trazidos no processo e, como eu disse para vocês, o juiz ele vai analisar e ele vai verificar com a equipe técnica, com a psicóloga e também com todas as diligências, todos que vão ser ouvidos, se há condições dessa criança permanecer. Então, é muito triste para quem trabalha na infância e juventude, e é uma das áreas mais sensíveis, mais dolorosas que tem para se advogar, porque você vê aquele serzinho em formação e você vê assim quanta se dá para você resgatar a esperança. Quanto olhar triste você tem quando você vê uma criança que como é difícil você ter esse olhar triste de uma criança quando ela não tem, quando ela está dentro de uma situação em que ela sabe que a família dela ruiu. Isso é muito triste. Você vê isso com crianças de 5, 6 anos. E aquele olhar, assim, até na psicologia tem um termo que a gente chama de marasmo, que é aquele olhar sem futuro, sabe? Então, é muito triste você observar isso e ver que os processos são mais longos, porque para você tirar, né, tirar do registro, destituir uma paternidade, não é rapidinho. Tem estudos do CNJ que mostram, né, jurimétricos do CNJ, que mostram que um processo de destituição dura de 6 a 8 anos. Tem processos mais rápidos? Tem. Mas o juiz vai fazer de tudo para primar e é um princípio, né, ali para a manutenção da família ali. Então, ele vai tentar buscar essa questão ali do núcleo familiar pela família extensa, mas tem horas que não tem. E aí você vai fazer o quê? Né? E demora, por isso que também isso repercute, mexe na questão da adoção. Por quê? Porque se o processo demora tanto e a criança está no acolhimento institucional, até você ter a destituição do poder familiar, a criança já sai dentro daquela linha de interesse da adoção. Porque muitas pessoas querem adotar, mas elas buscam a adoção dentro dos critérios de uma menor idade. E aí, de repente, você tem uma super, entre aspas, lotação desses acolhimentos institucionais de crianças com mais de 8 anos. E aí, essas crianças com mais de 8 anos, que aí elas entram nesse limbo, né? Então, quanto mais idade, menor é o interesse. Isso é estudo jurimétrico analisado cientificamente. E é uma realidade que se observa. O estado do Paraná sempre foi muito evoluído. Nós temos o aplicativo Adote, que é um aplicativo que foi um trabalho todo desenvolvido pelo, agora ele é desembargador, né, o Sérgio Creutz, que é um trabalho fantástico para que facilitar essa questão da adoção. E mais ainda, né, você trazer essa possibilidade para as crianças que já estão dentro de um ambiente de acolhimento institucional para uma nova realidade, que lá, como eu disse, tem garantido o acesso à educação, tem garantido o acesso à alimentação, acesso aos cuidados básicos, né, saúde e tal, mas a questão do afeto, por vezes, deixa a desejar. E já vem de um ambiente sem maior afetividade. Então, você vai promover o quê? Uma mudança radical dentro dessa perspectiva da criança de vida, porque você trata quase que uma criança que não tem sonho, esperança, né, que não tem aquele olhar do futuro para o futuro, né, que só sobrevive para alguém que passa a ter sonhos. E acho que a infância é a melhor época para a gente de ter sonhos, né, para eles serem revisitados a todo tempo quando adultos. E, de repente, você lida com uma realidade como essa, né? Em que a pessoa está ali dentro de um acolhimento e ali vai permanecer até completar 18 anos e ser direcionada para algum outro caminho. Então, vejam, nós saímos e fazendo toda essa retrospectiva desse nosso monólogo de hoje. A paternidade, a maternidade são funções que estão presentes desde que o mundo é mundo, né? E a diferenciação, o tratamento dos filhos e também a questão hierárquica é algo que sempre nos foi apresentado. A mudança de comportamento, uma mudança que é reflexo da nossa sociedade atual. Só que também, com essa mudança, nós trouxemos problemas que até então não nos eram apresentados. Porque droga sempre existiu, mas não existia numa quantidade e exposição de escola como existe hoje.
As questões de desobediência, de resposta imediata, né, a uma determinada ordem do pai, sempre existiu. Mas antes você tinha o castigo, você tinha, né, a vara de marmelo, a cinta, como algo quase que básico necessário. Eu tinha pavor, a minha mãe me olhava de um jeito que eu sabia que ia dar BO de longe. Era o olhar que nossa, me deixava assim amedrontada. E eu sabia que não ia dar boa, mas era um olhar, era o suficiente. Então veja, hoje nós não temos tantos possibilidades como anteriormente, porque nós temos a lei de palmada, nós temos a questão da figura do conselho tutelar. Imagina que na minha época você poderia chegar, né, e falar assim: ah, você não está exercendo a sua parentalidade legal, eu vou chamar o conselho tutelar, mãe, porque eu não estou gostando do que você está fazendo. Hoje eu tenho pessoas, né, pessoinhas que eu conheço que fala assim: não, eu quero mais é que o conselho tutelar saiba o que você está fazendo, mãe, ou eu vou ligar para o conselho. Então, hoje nós temos esse acesso à informação, essa falta de representatividade hierárquica do pai e da mãe, como uma possibilidade até de ser questionado sobre o exercício da parentalidade. A partir do momento que seu filho fala, ó, não é assim, ou você está fazendo algo de errado e você não é um bom pai, não é uma boa mãe, e você leva isso consigo e modifica as suas ações, é algo totalmente questionável. E eu até brinco. Eu falo, nós não somos obrigados a acertar sempre, mas a gente tem que fazer o nosso melhor. E eu penso que o nosso melhor é impor limites e formar seres críticos que vão aprender com a coisa boa, com a coisa ruim e vão fazer essa síntese do que é melhor para eles. Então, é uma obrigação, para mim a principal responsabilidade né, a responsabilidade parental é essa, é a formação de seres críticos dentro dos limites necessários para conviver numa sociedade. A questão do respeito, a questão de saber, né, é muito importante. A questão de horário, porque eu acho que tudo isso é uma questão de negociação, saber que todas as ações têm consequência. Então, não quero ter um alto rendimento escolar. Não gosto de estudar. Não gosta de estudar? Então, beleza. Mas você tem que se formar, você tem que ter lá, por exemplo, o ensino médio terminado, porque isso daqui te garante isso, isso e isso. Porque eu prefiro trabalhar do que fazer uma faculdade. O Brasil é um país feito por empreendedores. Então, às vezes, você não tem esse interesse. É bom fazer uma faculdade? É excelente. Você tem uma amplitude no teu mercado de trabalho, né? Você na área de atuação que você pretende. Hoje existem os cursos tecnólogos. Então, são coisas que são negociáveis e coisas que não são negociáveis. Em casa, eu sempre dividi assim com os meus filhos. E não que eu seja uma mãe perfeita e que é reflexo da perfeição dos meus filhos, mas nós sempre trabalhamos com questões negociáveis e questões inegociáveis. O estudo é inegociável. O estudo é algo que você precisa ter para você ter a diferença, né? E aprender é muito bom e tá sempre aprendendo a melhor ainda. Então, sempre foi algo inegociável. Eu quero levar meu filho para o judô, eu quero levar meu filho para o taekwondo, quero levar meu filho para o balé, quero levar isso para aquilo. Você pode apresentar, mas são coisas negociáveis. Talvez ele não tenha interesse em fazer uma atividade extracurricular, talvez você não tenha condições, em que pese hoje tem acesso muito mais facilitado. São coisas negociáveis. São coisas que precisam aprender, né? Situações em que você precisa demonstrar a consequência, porque tem filhos que entendem que não tem consequência. A questão do respeito é uma questão que tem que ser demonstrada, a consequência. A questão voltada também a horários, comprometimento de rendimento, isso tem que ter consequência. Eu falo que a gente não tem que exigir 10 do filho sempre. Porque tem que ser o melhor aluno da sala. Esses dias o filho de um amigo nosso foi deram o microfone para ele, aí perguntaram, você é um bom aluno? Ele falou, eu sou, mas não adianta muito, porque meu pai fala que eu não faço mais que obrigação. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questões voltadas à exigência, mas também mostrar que na vida tudo tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Então, eu não posso reprovar de ano porque eu quero ser o bad boy. A consequência está ali. Se você estuda numa escola particular, você tem um gasto que seria um investimento que poderia ser retornado
para tal coisa, né? Ah, se você estuda, se você quer repetir por repetir ou para mostrar e chamar a atenção, de repente, isso daí vai fazer com que você fique um ano, o ciclo de amizades que você vai perder e o ciclo de amizades que você vai ter que, né, as novas amizades que você vai ter que fazer, a mudança de escola, tudo isso vai gerar uma consequência. Então é muito importante apresentar as consequências para os filhos, porque senão eles acham que tudo é normal. Ah, reprovei? Meu pai vai pagar o outro ano, não tem problema nenhum, tô nem aí. Ah, não, eu não tenho interesse nenhum, eu posso matar a aula, ou eu posso usar droga na escola. A consequência é pesada, principalmente quando a gente fala em adolescência. Se isso acontece dentro da adolescência, novamente, isso é mencionado da escola, que faz parte da rede de proteção ali, o conselho tutelar, isso daí pode gerar até um processo. E esse processo já começa ali na adolescência e os pais são chamados. Então, pense, você ser chamado num processo dentro da vara de infância e juventude, num processo de medida de proteção, porque, afinal de contas, que tipo de pai você é? Que você deixa teu filho, ou você, às vezes, nem sabe. Porque aí, muitas vezes, nós somos os últimos a saber. Né? Então, todas essas questões elas devem ser trabalhadas. E antes, o que a gente tinha como um fator de observação, que era o filho mais presente em casa e a distância das telas, você tinha o quê? Ainda que na adolescência fosse difícil, né? O diálogo. Mas agora, com o filho no celular, filho no computador, muitas vezes você não sabe que mundo que ele está vivendo. Só tem ali um corpo presente na mesa do almoço, né? Mas você está conversando, você está, né? Perigoso conversar na mesa por WhatsApp. Já pensou nisso, Alexandre? No almoço de domingo? Bom dia, doutora Elaine. Bom dia, ouvintes do programa Juridiquês. Eu estava ali nos bastidores, né, escutando a senhora. É muito bom, até ontem eu estive conversando com o deputado e ele, numa entrevista, ele estava falando sozinho, né, por diversos momentos, né, eu acho que foi 1h30. E ele falou também no monólogo. Mas esses monólogos são momentos importantes para que nós possamos refletir, escutando um assunto que muitas vezes a gente não dá ouvidos, né? E a gente não para analisar o mal que a nossa educação, né, de comodismo, nos faz bem hoje, mas ela nos fará mal amanhã. Então eu vejo que muitos pais, né, porque meu filho, eu estava vendo aqui, nesse tempo que a doutora estava falando, eu estava percebendo aqui o quantas vezes eu errei como pai. A E gente eu erra muito, pensei, né? eu pensei que não tinha errado. Né? Eu acho que muitos dos ouvintes que estão nos acompanhando neste momento devem ter percebido a mesma coisa que eu percebi. Muitas vezes, para não ouvir o choro, você enxuga as lágrimas não com lenço, não com amor, e sim com o celular. Sim. Às vezes você quer conversar numa mesa e a criança fica tentando chamar a tua atenção. É normal para uma criança chamar a atenção. E enquanto ela não quer vocês individualizando conversas, ela quer fazer parte da conversa. E daí você acaba cedendo um tablet, um iPad, enfim, um celular, para calar essa criança, para você poder conversar. Muitas vezes, você, numa viagem, você coloca atrás do encosto de cabeça uma tela para a criança ir se divertindo, porque é melhor ela se divertindo do que ela ir chorando, mas o melhor é para a sua cabeça, para a sua mente, não talvez para ela. Então, o que acontece? E apesar desse, a partir desse momento, né, que você se torna mais seguro, você vai me perguntar como seguro? Não, porque se ele está envolvido com a tela, eu posso ir até a padaria e deixar ele em casa sozinho, vendo uma tela, que não vai acontecer nada, porque ele não vai mexer no fogão, ele não vai mexer na água quente, ele não vai ligar um gás, porque ele está viciado naquilo, né, entretido naquilo. E daí você começa indo na panificadora, daqui a pouco você começa saindo e você vai pegando o quê?
você vai criando uma certa coragem, né? Você não vai tendo medo mais de deixar ele sozinho em casa. E, a partir daí, você acaba de abrir mão da sua educação mais enérgica. Você, às vezes, para não... Isso eu estou falando, muitas coisas, experiência própria. Você deixa de cobrar um estudo, porque hoje o que acontece? Infelizmente, o estudo você tem que fazer ele da seguinte forma. Eu não quero ensinar ninguém, mas você pega o celular, coloca no seu bolso e fala, estude. Depois que você estudar, volta o celular para a sua mão. Porque se você se afastar em qualquer momento, ele não estará estudando, e sim prestando atenção em algo mais interessante que está no celular do que estudar. Então, as falhas que hoje, talvez, eu não sei no seu tempo, mas no meu tempo, nós não tínhamos celular. Na minha infância, eu não tinha o videogame. Ele chegou, né? Era o Atari. Ele só chegou o Atari em 86, 87. É isso mesmo. Né? Então, eu já tinha passado bastante da minha infância, estava entrando na minha adolescência. E então eu pude falar que eu joguei muito betes, pulei muito amarelinha junto com a minha irmã, com meus primos. A gente escorregou muito no escorregador, brincamos muito na balança, Sim. muito no carrossel. Enfim, uma qualidade que não existe mais. E outra coisa, né, Alexandre? Os teus pais conheciam os teus amigos, né? Então, eu lembro, assim, de ter aquela coisa dos Porque amigos. eles não eram virtuais, Não né? eram virtuais. Então, pense, olha a mudança de gestão, né? De responsabilidade parental. Você falava assim, não anda com aquele moleque, que ele é um capetinha, né? Ah, é aquele lá e tal. Hoje, você não sabe quem é quem. Porque meu filho tá jogando videogame com o amigo virtual dele de 30 e tantos anos. Tipo, teu filho tem 14. Tá jogando com o de 30 e tantos anos lá no Rio de Janeiro. E aí eles trocam umas ideias, tá? Mas que ideia? Tirando, né, as questões de jogo. Então, olha que temeroso Uma que pessoa é. de 30 anos com uma criança de 13, 14, Olha que temeroso o que que vai é. conversar? Qual que é o assunto? Então, tirando as questões de Sim. jogos, é temeroso até o nível de vocabulário. Tudo isso é complicado. Então, essa supervisão, ela deve ser feita. E hoje, quando se fala em responsabilidade parental, é muito disso, Alexandre. Porque, apesar. E essa geração, a gente fala que é uma síndrome nova, que se chama Síndrome da Gaiola Aberta. Você pode sair, mas você não quer sair. Se você fala pro teu filho, vamos para tal lugar, o filho adolescente, ele pensa 30 vezes. Ele não quer ir. Porque ele tem tudo. Lá em casa, até eu brinco, se tivesse um frigobar no quarto, não precisava mais não ia nem ver filho. Eu ia ter que cobrar a locação. Porque aí era um mundo à parte. Minha mãe sempre foi contra isso, desde que eu tinha meus 5, 6 anos. Estamos falando de 50 anos atrás. Eu tenho 51, isso 50 anos atrás. Eu, enquanto estive na casa dos meus pais, até meus, vou falar aí, 19, 20 anos, enfim, eu saí um pouco antes, e minha mãe proibia nós de termos televisão no quarto. Não. Porque tem aquela família que o adolescente ele pega, né? Eu lembro que tinha amigos que pegavam e iam jantar no quarto. Sim. Pegavam o prato e iam jantar no quarto. Nós éramos obrigados a sentar à mesa. Lógico, naquela época dava, né, para você sentar e jantar juntos. Era a única refeição obrigatória. No almoço já eu trabalhava, minha irmã trabalhava, meu pai trabalhava e tal. Então minha mãe trabalhava, então não tinha como, às vezes o horário não batia. E muitas vezes a gente nem almoçava em casa. Ou eu ou meu pai, né? Meu pai fazia a parte dele, eu fazia a minha, a gente não trabalhava junto. Mas o que acontece? E hoje não existe mais nem isso. Não, se você não resgatar, não vem. Não vem. E engraçado, esse final de semana, ou semana passada, eu estava fazendo um comentário, né? Que nós tínhamos, depois já dos filhos casados, netos, meus pais, né? Eu e minha irmã, nós tínhamos o costume já de reunir as tias e tal, o almoço de domingo em família. Depois que meu pai morreu, esse almoço em família, ele esfriou.
Sei bem. Ele esfriou, daí de 15 em 15 dias, depois de 3 em 3 finais de semana, aí depois quando dá, e assim foram se passando os anos, fazem 16 anos que meu pai morreu, e assim hoje é aquela coisa fria, né? Ah, porque a última vez que eu te vi foi no dia das mães, que estava todo mundo reunido. Na última vez que eu te vi foi no Natal do ano passado. E é bem assim, tem primos meus, tias minhas, que eu não vejo desde o Natal. Tem tias minhas que eu não vejo, e pessoas que viviam, Que era sua referência, né? era a minha referência. E hoje a gente vê as pessoas... A minha irmã, eu sempre fui muito grudado, muito ligado a ela, né? Hoje eu vejo minha irmã, se der de 20 em 20 dias, morando na mesma cidade, Mas, levando em consideração, morando na mesma cidade. E meus filhos, né, veem mais minha irmã do que eu. Então é uma coisa assim, que a gente perdeu os valores. até a gente estava falando que nós nos tornamos escravos do tempo, né? Essa gestão que nós fazemos assim em prol do trabalho, e até a pandemia trouxe esse reflexo, porque e foi um termo muito legal, que é quase assim, Alexandre, eu estava estudando isso no final de semana, que é a nova seletividade dos amigos. Até nisso a gente está mudando. E isso está preocupando, está virando um problema de saúde pública. Por quê? Porque depois da pandemia, nós fizemos quase que eu brinco que eu tinha overbooking de amigos. Agora eu não tenho mais. Porque você faz uma seletividade, você quer passar o teu tempo com pessoas que te trazem um conforto maior. Porque foi um momento de repensar, e aí você quase que fica tão seletivo que as tuas amizades, elas passam a ser até as amizades que ficam, é raso. É tipo para você perguntar tudo bem, como é que tá legal, tal. Você não tem mais aquela necessidade de um convívio direto, de um convívio mais profundo, como era antigamente, as amizades mesmo, de você olhar para o teu amigo e falar, cara, que legal você construiu isso, que legal você vai casar, que legal você vai ter filho. Hoje em dia é tudo É que bem, tu tem inveja trabalha. também, né, doutora? Ah, tem. Não, Tem isso... inveja. Você pode ter uma casa bacana. Agora vamos falar de inveja Hum. próxima. Você pode ter uma casa bacana, mas ela não pode ser melhor que a da tua irmã. Isso tem... O teu carro pode ser o melhor que você puder ter, mas não pode ser melhor que o do teu irmão. Você sabe que eu fui criada num ambiente que eu me divirto, né? Eu fui criada num ambiente e casei com um marido que o ambiente é totalmente diferente, né? Então eu brinco que na minha família, como todas eram mais mulheres, né? São 5 mulheres, e delas, assim, todo uma ajudando a outra, e aí para mim era tudo muito natural, né? Então hoje eu brinco, né? Meus primos são tudo melhor do que eu, e eu dou graças a Deus que eu tenho para quem pedir, né? Mas tem ambientes que já são competitivos do lar, né? Parece que já embute aquilo da competitividade desde pequeno. E isso também é muito nocivo. Então, você vê, ser pai e mãe é uma tarefa extremamente difícil. É algo assim que, se você... Eu falei, se você pensar muito, você não faz. Você não tem. Porque você tem a questão né, da entrega emocional, a questão financeira, porque você tem que ter esse planejamento familiar. Óbvio, tem pessoas que não estão nem aí, tem quantos filhos quiserem. Eu até, esse caso que eu comentei com vocês, que eu atendi ali, da criança da pediculose, eu falei assim, meu Deus do céu, mas é uma escadinha. E é uma escadinha. E teve mudança na lei de planejamento familiar, bem severa, né, da questão até mesmo da laqueadura e tudo e tal, só que depende da vontade humana. E se não quiser, você vai obrigar. Você pode fazer isso compulsoriamente. Tem até que entrar na justiça para você ver uma mãe que é usuária, né, e está ali, né, você vai não fazer a laqueadura porque ela vai ter 4, 5, 6 filhos, quantos ela quiser. E essas crianças muitas vezes vão para a adoção porque é uma consequência natural de todas esses atos. Então, veja, não é fácil. Aqui que nem eu falo, a gente não tem que ditar regra, porque não tem certo e errado, mas a gente tem que sempre fazer o melhor. Eu até digo que monitorar filhos, né, colocar AirTag, colocar esse aplicativo do celular, é algo que não é certo. Inclusive, tem um termo chamado pais helicópteros, que são aqueles pais que sobrevoam todos os atos, que estão ali, assim, que não deixa o filho meio que, sabe? Que está ali em cima, que vai, que chega, e que às vezes tem aquele lá da minha mãe, é uma peça que vai e tira da balada o filho, né? Que está sempre supervisionando os atos. Tem a superexposição dos filhos.
Mas o que a gente tem que fazer, novamente, voltando ao tema de hoje, que é a guarda e responsabilidade. Responsabilidade parental. Nós temos que ter esse cuidado. Então, tá no celular? Tá no celular com quem? Tá na rede social? Com qual perfil? É um perfil monitorado? Não é um perfil monitorado? O que tem acesso? Porque a informação gente, é assustadora a velocidade da informação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Não é raro, Alexandre, a gente vê lá adolescente fugiu para encontrar um suposto amor, né, em Santa Catarina, que era bem mais velho. As questões de pedofilia, as questões voltadas, né, até mesmo o que me assusta muito, que são a questão do cutting, que está ligado com a autoestima, a falta de autoestima, em especial das meninas na adolescência, que aí tem essa tendência suicida. Todos esses monitoramentos, essa apatia, esse querer ficar muito dentro de casa, é decorrente da superexposição de tela. Então, a gente não pode invadir a privacidade, mas, em compensação, não podemos deixar solto. Então, é uma linha difícil, né? Você tem filho, o teu filho tem adolescente, né? O meu tem 15, eu tenho uma filha que vai fazer agora 19, agora dia 31 de julho. Meu filho acabou de fazer 15 e tem uma de 3. E eu vejo assim o seguinte, né? Eu entrevistei tantas pessoas aqui no meu programa, como a ela é neurocientista, né? E a especialidade dela é o uso excessivo de telas. Isso é bom. A Sharon Mendes. Até é importante fazer uma entrevista no seu programa com ela. Ela fala sobre as responsabilidades, é isso que está sendo falado aqui agora pela senhora. Ela fala sobre a responsabilidade dos pais. Mas existe algo chamado, né, quando o jovem, o adolescente, ele faz seus 15, 16 anos, a manha é pior do que uma criança de 3 anos. A criança de 3 anos, você diz não, a criança de 3 anos, berra. Ela chora, ela berra, e ela para de chorar. O adolescente, ele não para de chorar. O adolescente, ele vira a cara. O adolescente, ele fica emburrado. Não, ele é o melhor ator da Globo, ele fala. Se torna impossível conviver com a chatice. É terrível mesmo, a adolescência. É terrível. Então, assim, e eles se sentem, né? Eles se sentem o máximo, que eles são capazes até de ameaças de sair de casa, né, essas ameaças ridículas, mas isso acontece. Mas o que eu digo, né, doutora, que pela entrevista, eu entrevistei psiquiatras, entrevistei psicólogos, o problema não são nos jovens, o problema são os pais. Sim, tem pais que eles se tornam filhos, porque aí o filho chega e fala assim, peraí, vamos botar a razão aqui nessa casa, vamos botar a ordem nessa casa, porque eles se tornam assim tão sem limites que os filhos clamam por limite. E quando eu falo que a adolescência é uma época que pede limites, é por isso. Porque se você já não traz isso de cedo e reafirma na adolescência, você cria um delinquente. Mas é isso aqui para virar delinquente. Porque ele chega e fala assim, você destruiu minha vida. Você não vai deixar eu ir? Você acabou com a minha vida social. Eu vou ser ridicularizado na escola, porque você fez isso, você fez aquilo e tal, tal, tal. Por isso que eu falo que essa questão de coisas negociáveis, coisas inegociáveis. O tempo de tela é algo negociável, porque nas férias você pode trazer mais tempo de tela. Na época escolar, você traz de provas de escola, você diminui o tempo de tela. Então, tudo isso você mostra que você trabalha com consequência. E a vida é assim. Sim. Né? A vida é assim. E você tem que trazer isso para o seu filho na infância, para que ele se torne um adolescente ciente das responsabilidades. Já é uma situação difícil, mas se você não impõe limites, meu Deus do céu, é cena em cima de cena. E aí vem o surto, né, Alexandre? Porque eles questionam a nossa autoridade. E aí você fala, eu vou bater de frente e vou ser autoritário. Muitos pais acham que a agressão é a solução. E aí, eu falo, tem palavras que doem mais que um tapa.
E aí você fala aquilo que você vem explosivo, aquilo se torna um elemento de repetição para esse adolescente. E, amigos, aí é complicadíssimo, sabe? Então, eu brinco, né, que eu tenho 2 filhos, cada um com a sua personalidade. A gente busca educar da mesma forma, mas a personalidade, por ser diferente, às vezes você tem que ser mais enérgico. O meu filho mais novo, eu gritava, não caía uma lágrima dele. Ele olhava assim, me testava com aquela cara de ator global. E o mais velho, até hoje, se eu dou uns o olho dele enche de lágrima, que é a personalidade. Então, até o tom de voz, todas as coisas, é assim que funciona. E nós aqui estamos sendo para ser testados. Eu falo muito para os pais. Nós não devemos ter aquela obrigação, assim, sair com aquela neura de que eu tenho que ser o melhor pai do mundo. Você vai errar. Você vai acertar, mas você tem sempre fazer o seu melhor. E, às vezes, o melhor, Alexandre, é ter sempre uma supervisão técnica. Eu falo que a adolescência é uma época muito difícil. E parece que eles vêm assim para pegar aquele calcanhar que a gente tem, sabe aquela ferida assim aberta, para dar aquele punch assim para você falar assim, ó, você é um, né? Recentemente são 2, né? Um está com 15 e a outra está com 18. Segundo a OMS, vai tempo ainda essa tua adolescência, né? A OMS recomendou que a adolescência fosse até o 24 Daí, anos, né? na hora que terminar essas duas, Aí vem vem a a outra. terceira. Vem. Aí você vai poder dar um depoimento sobre a diferença, porque ó, você já cria 2 que são Z, né? Que são totalmente digitais, né? Sim. E aí você vai criar uma que vai ser mais do que conectada, né? Porque se bobear, até mesmo a inserção na escola vai ser tudo diferente do que foi com a de 19, né? Então a gente tem essa mudança, tem todo esse revisitar. Eu tenho 2 com diferença de 4 anos, já dá uma mudança muito grande. Sim, é o caso da Maria Eduarda e do Felipe. Ela vai fazer 19 e ele acabou de fazer 15, né? Uma diferença muito Então é grande. diferença de 4 anos. 4 anos. Dá uma diferença muito grande, Dá uma né? diferença muito E grande. aí você fica assustado, porque o que você fala para Maria Eduarda, para ele não tá nem aí, porque Não. já criou anticorpos, né? Sim. Não tá nem aí, aquilo é normal e tudo. E vai indo perigoso falar assim, ai, para, pai, menos, né? Então, você observa essa realidade. E aí, deixa eu fazer um convite já, né? O programa está se encerrando, eu quero fazer um convite. Tudo isso que eu falei sobre filhos e regulamentação de tela, eu até brinco, né? Que eu já fui uma mãe helicóptero, porque eu tinha aquele medo, assim, ai, meu Deus, onde que tá, né? Vamos lá ver se tá no lugar, porque eu tinha muito medo da questão de segurança. Uma época eu fiquei meio paranoica. E aí, essa coisa do até onde vai a liberdade do meu filho e até onde vai o meu dever de fiscalização. Esse tema vai ser debatido amanhã, quarta-feira e quinta-feira na OAB. Vai ter um evento chamado OAB Digital. E amanhã vai ter um painel com um painel, são 3 convidados, mas um deles assim é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Dr. Marcelo Birger. Ele é doutor, mestre pela Federal, e ele vai falar sobre essa questão, sobre as responsabilidades parentais e sobre a liberdade dos filhos. Até que ponto podemos, não podemos, devemos, né? Porque parece que uma obrigação, como você mesmo disse, Elaine, se eu não fiscalizo, se eu não cuido, eu posso um dia passar por algo parecido com essa questão de suspensão do dever familiar, né? Será que se eu não cuido, não observo, não zelo, isso daí não pode estar envolvido até em coisas piores, né? Então, toda essa análise vai ser feita nesse painel, que é amanhã, mas vai estar falando sobre a questão da liberdade de expressão, como a gente tem o caso do humorista do Léo Lins, né? E mais outras coisas também que vão ser trabalhadas nesse evento, que é algo, né, Alexandre? Ainda mais você que é jornalista, que é difícil, né, nos tempos atuais. A gente fala o que quer, mas também não é bem assim, né? Porque se você falar muito, tem gente que está dizendo que você não pode falar, né? Eu sou do tempo, doutora, que eu fui educado na base também da palmada. Pomada. Não tinha a vara de marmelo, não tinha escova, cabo de vassoura, não tinha isso. Né? Ou era o cinto, Ou era havaiana? não tinha havaiana. Ou era o cinto, ou era palmada. E não fiquei pior por essa situação. Eu acho que antigamente não se tinha essa lei da palmada. Eu acho que os direitos, né, eles são dados precocemente para as pessoas erradas.
né? Hoje você pega uma criança, isso eu vou falar pelo... Até eu tenho um caso próximo, né? E a mãe foi educar, não bater na criança, foi educar. E a criança pegou e falou assim, ó, existe um negócio chamado ECA, não sei se você sabe. Então, assim, por exemplo, a criança está sendo escoltada por uma lei, o ser escoltado por uma lei é pior do que você ser protegido pela lei. Porque aonde você vai, você pode pegar e simplesmente tirar uma onda, porque você sabe que nada vai lhe acontecer por causa da lei. Aí é o grande problema, aonde você empina o nariz e você enfrenta tudo e todos. E eu acho que a lei ela tem que existir para um espancamento, a lei ela tem que existir para um abandono, a lei ela tem que existir por um pai que deixa seu filho à mercê da educação da vida e não da educação dentro de casa. E é muito difícil hoje você não poder dar uns tapas, né, como eram dados antigamente nos filhos, como advertência. Os tapas não eram para machucar, era para divertir. É a mesma coisa que você pegar hoje um chinelo, você bater no chão para assustar um cachorro. Antigamente, o cachorro que fazia xixi no chão, você esfregava o focinho dele. Eu lembro que a gente esfregava o focinho dele onde ele tinha feito xixi e dava 2 tapas nele. Hoje, bater no cachorro é proibido, não sei se é anti a lei, se é antidemocrático, se é anti isso ou aquilo. Mas nós estamos perdendo os valores. Por quê? Porque nós estamos abandonando os nossos valores. A partir do momento que o Estado vem falar o que você deve e não deve fazer, principalmente no que diz respeito à educação dos filhos, é algo preocupante, porque era o que a gente estava falando, né, eu comentei ali, que é algo que deve ser inerente ao momento que você se torna pai e mãe, que é ser responsável. Então, o Estado traz uma série de regras, né, e mostra para você o que é ser bom, o que é ser ruim, o que é ser suficiente, o que não é ser suficiente. Se na sociedade existem pessoas que não cumprem e que não exercem essas responsabilidades, a lei está ali para que seja aplicada a essas pessoas. É muito triste, sabe, Alexandre, ver assim uma situação de destituição. É uma situação que me incomoda muito. Eu luto muito pela preservação da família. Eu luto muito para que essas crianças fiquem num ambiente onde elas não tenham a hostilidade, a falta de afeto, que elas consigam, dentro do ambiente, ainda que seja na família extensa, preservar essa questão do vínculo, porque é muito importante a gente saber de onde a gente veio, ter conhecimento das nossas origens, um repensar da nossa história, né? É muito importante tudo isso. E é mais ainda, né, porque são seres em formação. Então, se já é difícil você criar dentro daquela realidade assim que você já tem uma família funcional, imagina disfuncional. Então, até esses dias eu estava falando para o meu filho, eu queria fazer um estudo longitudinal, que é você acompanhar famílias que são de menores em adolescentes em conflito com a lei. Eu queria fazer um estudo por anos para acompanhá-los, para ver se eles vão sair desse caminho de adolescente em conflito com a lei, se a família faz esse resgate. Eu queria fazer um estudo só com esse tipo de população, para a gente ver se o amor, se a educação ainda mantém esse vínculo acima da vontade delinquente, né? Ou mesmo o acesso mais facilitado a esse mundo da delinquência, né? Porque a gente sabe que hoje é tudo muito mais acessível, né? Até mesmo o mundo, né? Da questão de você ser um usuário de drogas e, de repente, se tornar um traficante. Isso, na nossa época, né, Alexandre, era algo impensável, né? Que você falava assim, nossa, isso aqui é muito banditismo. E hoje você vê o tráfico dentro das escolas, o tráfico dentro das universidades, como algo que você vê ali, você fala, nossa, o cara tem de tudo e faz isso. Né? A porta da escola hoje é a entrada para o crime, né? E aí você olha isso daí e você Em fala... vez de você entrar para a educação, você, se não tiver um pensamento muito
apropriado, você acaba entrando para o crime. E é isso e tudo mais, gente. Então, ó, fechando o convite é na OAB, aqui em Curitiba, presencial e online, dia 25, 26. Vamos repensar principalmente essas questões relacionadas à liberdade e ao dever, né? E à responsabilidade parental. O que posso, o que não posso, hiperconectividade, excesso de tela. Como que eu dou esses limites e preservo, né, essa formação, essa promoção humana de uma criança, né? Porque tudo isso tem que ser relevado e, como eu disse desde o início do programa até agora, não é fácil, mas é extremamente prazeroso ser mãe, né? Ter os filhos ali. Não é fácil, é uma das funções que você se questiona o tempo todo se você exerce de modo pleno, mas é que nem eu disse, eu não vim para fazer para ser a melhor, mas eu vim para fazer o meu melhor, né? E assim que a gente vai aos trancos e barrancos, né? Criando seres mais seres aptos, né, a conviver em sociedade. Alexandre, gratidão, né? Agora a gente entra nesse período. Espero que semana que vem não esteja tão frio assim, né? E bora lá, né?